Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui com a opinião do dono sobre essa moto, a Kawasaki Versys X300. Esse vídeo, eu vou fazer um vídeo bem amador, certo? Bem caseiro, não é nada profissional, é só a opinião de um dono para tentar ajudar aí quem está com interesse de comprar essa moto, quem tem curiosidade. Da mesma forma que me ajudou muito, os vídeos no YouTube me ajudaram muito quando eu escolhi minhas motos, eu vou também fazer um para dar uma ajuda para quem está indeciso. Bem, eu anotei aqui algumas coisas, vou começar pelos pontos negativos, tá? Um primeiro ponto negativo que eu percebi nela é a questão do consumo. Uma moto 300 cilindradas, tudo bem, ela é bicilíndrica, mas o consumo dela é um pouco alto. Na rodovia, comigo ela fez mais ou menos aí uns 22 km por litro, andando tranquilo, tá? Entre 100, andando 100 e 120 no máximo, ela fez essa média uns 22 mais ou menos. E na cidade eu nunca medi o consumo só urbano, mas provavelmente dá uma caída também boa. Então o consumo eu achei um dos pontos fracos dela. Outro ponto negativo, enfim, pelo menos na minha impressão, é a vibração depois dos 120 por hora. Até os 120 tranquilo, depois dos 120 eu acho que ela vibra um pouco demais. Eu não sei se é porque, enfim, a questão dos pneus, a roda da frente maior, a geometria, enfim, é porque essa moto, né, todo mundo sabe que é o motor da Ninja, que foi colocado, um motor esportivo que foi colocado numa moto de outras características, né? Então, eu não sei se esse é o fator. Eu sei que, para mim, depois dos 120 por hora, ela começa a vibrar um pouco demais. E então é um ponto, para mim, um ponto negativo. Outro ponto é a questão do aquecimento do motor. Eu acho que esse motor esquenta um pouco. É um motor girador, né? É um motor que está o tempo inteiro com giro alto. Motor de moto esportiva, motor característico de moto esportiva, o tempo inteiro com giro alto. Então isso esquenta, né? Esquenta o motor. Então eu acho que se fosse uma moto que trabalhasse com um giro mais baixo, talvez a temperatura não aumentasse tanto. Mas tudo bem, ela tem um aquecimento líquido que dá conta. Também não é nada que inviabilize, por exemplo, você andar de short. Dá para andar de bermuda, mas dependendo do trânsito e da cidade onde você vive, vai dar uma fervida. Porque eu moro aqui na Paraíba, muito quente, um clima quente o ano inteiro. Então, quando você entra num trânsito, num engarrafamento, faz um corredor, ela dá uma esquentada boa assim nas pernas. Se você tiver de bermuda, vai esquentar bem mesmo. Tá. Outro ponto negativo é a questão do preço. O preço das carenagens, enfim, o preço não das peças de desgaste, mas das peças que você vai precisar trocar caso você tenha um acidente. Então, se você sofrer aí um tombo, qualquer tipo de acidente com ela, ele vai sair muito caro, porque as peças são realmente o olho da cara. Qualquer coisa, desde um retrovisor, manete, tudo que você quiser trocar aí que for original, acho que tudo da Kawasaki é meio assim, né? Kawasaki, as peças são muito caras, então se você tombar, então isso aqui é necessário, né? Primeira coisa que tem que ter é realmente esse protetor de carenagem aqui, porque essa setinha aqui, por exemplo, se você der uma tombada quebrar, aí pode preparar o bolso, toda essa carenagem aqui, enfim, tudo na Kawasaki é muito caro. Então assim, eu recomendo muito fazer o seguro dessa moto. Você ter uma moto dessa, não ter seguro, eu acho bem arriscado. O seguro dela para mim saiu bem barato, eu até me surpreendi, é um seguro realmente barato. Depende do perfil, obviamente, cada um tem que fazer a sua cotação. Mas me surpreendeu positivamente, porque é um seguro barato, então vale muito a pena, eu acho até necessário. Então tá, e mais um ponto negativo também é a questão do banco. O banco dela, o original, é muito duro, tá? O original dela é muito duro mesmo. Esse aqui está com uma espuma, né? Esse aqui está com uma espuma aqui, ó, foi simplesmente retirado o forro, colocado uma espuma aqui por cima e recolocado o forro. Pode ser um gel também, eu acho que um gel ficaria até melhor. Ou então trocar o banco realmente, né? Colocar um banco do Pedrinho aí, alguma coisa, porque o banco original é duro mesmo. Mas enfim, fora isso, acho que
pelo menos para mim, os pontos negativos são poucos, né? Mas basicamente isso aí, a moto me atende muito bem. Então eu vou fazer agora, vou analisar aqui uns pontos positivos que eu anotei. A primeira coisa, na verdade também o mais importante que me fez decidir realmente por essa moto é a questão de peso. Tá? Essa moto aqui ela tem uma proposta mista, né? De rodovia e pegar aí uma estrada de barro e tal, um off-road leve. Então a questão do peso faz toda a diferença. Essa moto aqui, em ordem de marcha, né? Ou seja, com todos os líquidos, tanque cheio, tudo, óleo, tudo, ela pesa 175 quilos. Né? 175 quilos. Para ter uma ideia de comparação, a CB500X, que eu acho que fica ali mais ou menos brigando com ela, a CB500X pesa em ordem de marcha 197. Tá? Essa aqui é 175, a CB500 197, ou seja, mais ou menos aí uns 22 quilos, né, de diferença. E assim, já vou logo adiantando, se você for no site da Honda, a Honda Brasil, eu acho que eles cometem o grande erro de não informar o consumidor o peso correto das motos deles. Tá? Se você for olhar lá, o peso que tem lá é o peso seco. Mas daí você tem que encher o tanque, então aí vai mais ou menos uns 15 litros, dependendo da moto. Tem o óleo do motor, tem o óleo das bengalas, enfim, tem todos os líquidos que precisam ir na moto. E isso faz o peso final ser diferente do que está no site. Para você ver o peso real de uma moto da Honda, eu descobri procurando no Google o site da Honda de Portugal. Você coloca lá Honda Portugal e as motos que tem na Europa e tem no Brasil, você consegue saber o peso real, porque lá sim eles colocam o peso em ordem de marcha. Então eu vi esse peso lá e é 197 quilos, ou seja, 22 quilos mais pesado que essa moto. Outra comparação que eu faço de peso, a XRE 300. Eu já tive uma XRE 300 e ela era muito legal porque ela era muito leve. E essa moto aqui, ela tem nos seus 175 quilos, mais ou menos 10 quilos só a mais do que a XRE. A XRE tem 164, mais ou menos, 165. Isso é uma conta que eu fiz, tá? Porque, novamente, no site da Honda só tem o peso seco. Então, eu peguei o peso seco, acrescentei o peso do combustível, de acordo com o tamanho do tanque da XRE, e acrescentei mais ou menos aí o que seria de óleo de bengala, óleo de motor. Então, fiz uma média, deu aí 164, 165 quilos. Ou seja, XRE 300 é só 10 quilos mais leve do que essa aqui. Então você vê que essa é uma moto muito leve. Então, para mim é a principal vantagem e a que mais se destaca. Mas tem outros pontos positivos também que eu percebi. Primeira coisa é a questão do torque, né, dessa moto, tanto em baixa quanto em alta. Apesar de ser um motor de característica mais esportiva, né, ó, dá para ver aqui, ó. Você vê que o RPM dela vai cortar em 12 mil. É uma moto que gira alto, né, uma moto com essa característica esportiva que ela corta o giro lá em cima. Né? Então ela fica o tempo inteiro trabalhando aqui, nessa faixa 5, 6, 7, 8. Ela fica o tempo inteiro por aqui, está sempre alto esse giro. Então eu não sei se é por causa dessa característica, não sei, não entendo muito de mecânica. Então eu sei que mesmo em baixa rotação ela tem um torque legal. Né? Quando eu ando na cidade, eu consigo andar assim, na maior parte do tempo em terceira, por exemplo. Não preciso ficar reduzindo segunda, primeira. De terceira ela sai quase parada. Tá? Segunda ela sai parada tranquilo, mas de terceira quase parada ela sai. Então você não precisa ficar trocando marcha o tempo inteiro na cidade. E na estrada também, quando você está em alta, ela também rende bem. Né? Você está em 100 ali, quer dar uma subida, você reduz a marcha, sobe o giro e ela responde bem. Então é um bom torque. Eu vou voltar aqui, tive que dar uma pausa, o pessoal entrou com o carro. Então tá, resumindo essa questão do torque, me surpreendeu positivamente também. Um torque bom, tanto em baixa quanto em alta. Foi aprovada a moto. Outra questão, outro ponto positivo, proteção contra o vento. Essa carenagem dela, ela faz uma boa proteção aqui lateral e aqui em cima também no peito, porque ela tem uma altura boa. Não é uma carenagem muito baixinha, ela tem uma bolha num tamanho legal, olha por aqui. Tem uma bolha com um tamanho legal e
assim, dá para colocar uma bolha maior ou colocar um extensorzinho, mas do jeito que ela é original, já tem uma proteção bem legal, cara. Já achei uma boa proteção mesmo a original. Não mexi, tanto é que eu não mexi nisso aí. Então, já é um outro fator positivo também. Antes eu tive, além de motos sem nenhuma carenagem, eu tive a NC700. Eu tinha uma NC700 2014. E a bolha original dela era muito pequena, então a proteção do vento era pouca realmente. Tive que trocar a bolha por uma bolha maior e melhorou um pouco. Mas ainda assim, essa carenagem junto com a bolha originais ainda são melhores do que a NC que eu tinha com a bolha grande, né, com a bolha trocada. Tá, outra questão também é a posição aqui das pedaleiras, né? A ergonomia dela é muito boa. Essas pedaleiras, elas têm uma posição mais avançada, né? Eu também comparando com a NC 700 que eu tive, a NC, tanto com a NC quanto a CB500 também, a CB500X, elas têm uma pedaleira um pouquinho mais recuada, né? Você fica com as pernas um pouco mais dobradas e também você fica um pouco mais inclinado para frente. Essa aqui você fica mais ereto, né? Numa posição realmente mais confortável, com as pernas um pouco mais para frente. Então, eu achei uma boa vantagem, né? Comparando aí com a CB500 e a NC700. Então pronto, outro ponto positivo é essa questão da ergonomia, né? Pedaleiras um pouco mais avançadas, comparado com a CB500, comparado com a NC, né? E também a posição do guidão, o comprimento ali da mesa, já tem um comprimento legal, você não fica inclinado para frente, você fica quase ereto, realmente 90 graus, posição boa. Outro ponto positivo que eu achei é o ronco do motor. Né? Vocês veem que eu tô com uma ponteira, eu coloquei uma ponteira WR para Ninja 300, né? Não tem ponteira específica para essa moto, tá? Não existe, não achei. Aí eu comprei a ponteira da Ninja 300 e ela já vem com uma pecinha para você fazer uma adaptação. Na verdade, não é adaptação, é só um suporte. Então você vai prender essa placa aqui, colocar essas duas abraçadeiras e ela dá conta de firmar e você consegue usar aí a ponteira tranquilamente, sem folga, sem problema, não tem dá problema nenhum. Então assim, eu coloquei porque embaixo o ronco com a ponteira fica muito bom. O mesmo ronco da Ninja 300, né? O mesmo ronco, o mesmo som. Embaixo ele fica muito bom e como eu uso bem mais na cidade, então para mim ficou legal. Agora o ronco original em alta, né? Em alta ele é muito bonito. Então se eu usasse a moto mais para viajar, usasse pouco assim dentro da cidade, eu acho que eu nem ia colocar essa ponteira, eu ia deixar a original, porque ela tem um ronco bem legal assim em alta, fica muito bonito. Enfim, além disso a questão do acabamento, né? O acabamento Kawasaki, todas as motos, não só essa, é muito bom, o acabamento, né, tudo é muito bem feito, você vê todos os detalhes são muito bem trabalhados, né? É uma moto bonita, tudo bem encaixado, essa carenagem não faz barulho, não tem grilo nem nada. Essa aqui é uma moto 1920, né? Fabricação 19 modelo 20 e está com 8.000 km mais ou menos. E assim, não tem peça rangendo, não tem carenagem solta, nada. Então, acabamento Kawasaki realmente muito bom, de primeira, tudo de muita qualidade, mesmo nessas motos de entrada. E já nessa questão também, eu aponto como ponto positivo a resistência dos materiais dela. Eu moro aqui em cidade de praia, eu moro em João Pessoa, então o meu prédio ele tem uma garagem que tem uma circulação de vento muito forte, venta muito o tempo inteiro, traz muita maresia. Mas mesmo assim, as partes cromadas da moto assim, elas não estão enferrujando, não apresenta ponto de corrosão, né? Você vê os parafusos aqui, ó, nada com corrosão, ó, tudo intacto, tá? E mesmo com essa maresia muito forte aqui, então eu gostei muito da qualidade do material dessa moto. Eu já vi algumas da BMW, aquela GS 300, GS, acho que assim, aquela monocilíndrica da BMW. Eu já vi umas com
com corrosão até no quadro, né, aqui no litoral, com pouco tempo de uso, 2 anos de uso. E essa aqui não, essa aqui ela está intacta, então também está aprovada a qualidade dos materiais aqui da VS 300, né. Realmente eu acho que é uma moto muito durável, você vê os parafusos aqui todos sem nenhum ponto de ferrugem. Então eu acho que é uma moto que é feita para durar bastante e de uma qualidade realmente superior. Enfim, em resumo é isso. Eu acho que essa moto tem bem mais pontos positivos do que negativos. Eu gostei muito, assim, aprovei muito a compra, fiquei muito satisfeito. Tenho poucas coisas a criticar nela. Eu acho que é uma moto assim, para quem tem um uso urbano também e fazer uns passeios, né? Fazer uns passeios fim de semana e tal. Se você vai usar para o trabalho, vai usar no dia a dia também, eu acho essa moto aqui uma das melhores opções do mercado. Principalmente pela leveza, como eu comentei. Então esse peso dela na cidade faz toda a diferença. Quando você precisa, às vezes, sair de uma vaga, você está imprensado ali, você precisa empurrar ela com as suas pernas. Faz toda a diferença você ter uma moto mais leve. Então, eu acho que é uma ótima opção para quem usa na cidade e faz uns passeios, faz umas viagens, né? Faz esse uso misto aí. Então, ela está bastante aprovada. Tá joia? Valeu!